continuando essa palavra de inveja, você vai dizer para o Senhor, eu já saí do prumo, eu já saí do meu alvo, boa noite, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, glória ao Senhor Jesus. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, porque você fica tão concentrado, tão concentrada no que os outros são, no que os outros têm, no que os outros podem, no que os outros fazem, no que os outros querem, fica invocado que os outros têm sempre ideias para fazer e você não. Sabe por que você não? Porque você está se concentrando na pessoa errada, porque você está buscando a pessoa errada para admirar, você está buscando na pessoa a perfeição que ela não tem, que ela não é, querendo encontrar a perfeição também em você, que você também não é, e ao invés de buscar, Jesus diz, olhai para mim, sereis salvos, olhai para mim. Ele diz, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Você precisa ir a Cristo. Cristo é a imagem perfeita para lhe dar equilíbrio perfeito, para ajudar você a vencer as imperfeições, as impurezas da carne. Não tente fugir. Não fuja. Pare com isso. É hora de você enfrentar esse gigante que tem lhe corroído, que tem lhe ameaçado. Que gigante? O gigante da inveja, o gigante do ciúme, são terríveis males. É tanto que eles são tão terríveis que o Senhor diz que não herdará o reino dos céus. Mas é quem permanecer e gostar e não querer tratar, porque todos passamos isso. Mas quando nos damos conta de que estamos tendo inveja, por quê? Por que estamos tendo inveja? Ó, Senhor, me perdoe, me liberta, perdoe minhas fraquezas, perdoe minhas deformidades, perdoe, meu Deus, eu estou me concentrando, eu estou concentrada na pessoa errada, eu tenho que me concentrar em Ti, Senhor, me perdoe, me ensine a olhar para Ti, ver as qualidades que o Senhor tem e que o Senhor é, e que não existe nenhum ser humano que eu possa me mirar como Jesus. Ele veio viver a verdadeira humanidade. Ele veio ser o verdadeiro humano saudável e humano, Deus humano e humano, Deus que traz vida. Domingo mesmo eu estava ministrando a palavra de Deus, foi Jesus é o pão da vida. É um pão que não emborola, é um pão que não existe em supermercado nenhum, é um pão em que tem vida, que vida? Vida eterna. E tem mais, ele é vivo, significa que não é aquela vida morta que a gente pensa que está muito bem com Deus, morrendo, se acabando de inveja, se correndo, se corroendo de inveja, dando sotaque para outra pessoa, que fulano é isso, que fulano, ainda levando outras pessoas a se contaminarem com as invejas que a gente tem, a gente contamina outras pessoas, falando para aquelas pessoas coisas terríveis, descrevendo aquela pessoa do ponto de vista das nossas invejas e ciúmes. É no louvor, é tocando, é cantando, é no trabalho, é falando com o patrão, é falando para o líder, é falando para o encarregado. Ah, fulano é assim, assim, assim. E, infelizmente, eu vou lhe dizer, e consegue, através da perversidade que há na obra da carne, a obra da carne é terrível, ainda consegue convencer outras pessoas de que aquela doença, aquela obra da carne que está lhe corroendo, ainda leva a corroer outras pessoas. E que geralmente outras pessoas também se parecem demais com essas fraquezas de obra da carne, de invejas, de ciúmes. Aí fala com desdém, fala julgando, fala condenando, fala acusando, fala com deboche, fala com imoralidade, fala com desdém. Isso é ruim. Isso destrói, impede de você crescer espiritualmente. Sabe, tem muitas vidas, muitas pessoas que aceitaram Jesus, não aceitaram Jesus, se envolveram com muitas coisas no Senhor, mas não deixaram ser tratadas. E o Evangelho de Cristo é confronto com o pecado, com a obra da carne, as obras da carne. É tanto que o apóstolo diz assim,
aqui em Gálatas, que a gente está continuando, Gálatas 5, do 16 em diante, que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A concupiscência da carne o que é? Os desejos que a carne tem, que aflora e que a gente não pode alimentar. E que a gente tem que confrontar ela e que ela tem que se submeter à natureza de Cristo, a natureza espiritual, a natureza do Espírito. E aí a gente passa a andar em espírito. Então, andar em espírito não é fácil. Ande em espírito e a gente já vai andando. Não é verdade, é um confronto. Mas a gente tem que estar consciente pela palavra, que só a palavra, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra que nos revela. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela que clareia onde tem trevas na gente. À medida que vamos meditando, ouvindo a palavra de vida, a palavra ungida de Deus, eu suplico a Deus que a unção dele, de revelação, a unção para falar, a unção para ministrar o seu espírito, a unção para alcançar as suas fraquezas, a unção para entrar nas suas fraquezas, para lhe ajudar, a unção para trazer resposta de Deus para você, a unção para você ouvir, a unção para você ver, a unção para você crer, para você tomar posse de que essa maravilha é real. Então ele diz: andai, é uma constância. Eu já melhorei. No instante eu vi alguma coisa, me bateu, a carne aflorou com a inveja, com o ciúme. Aí, Senhor, me perdoe, Senhor, me liberta. Aí venceu ali. Aí depois vai relaxando, vai dizer: não, é andar, insista em vencer, insista em andar em espírito, que o espírito vai contrariando a carne. Aí ele diz: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra, não diz que cobiça, mas diz o espírito contra a carne. Ele não cobiça, ele é contra a carne. Cobiçar já é outra coisa. Contra a carne. Então, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. O que quereis o quê? O que o espírito quer. Quereis o quê? Acertar o alvo. Quereis o quê? Viver a vida com Cristo. Quereis o quê? Tá? Eu não sei porque eu começo a minha vida com Cristo. Daqui a pouco eu estou bem, daqui a pouco eu caio. Porque tem feridas, tem lá, a inveja, o ciúme está lá puxando você. Aí você vai agindo quando vê uma pessoa que está fazendo uma coisa que você não fez. Vou querer dizer uma coisa. Vai existir muitas coisas na vida que você não vai fazer. Porque não é da sua ossada, nem é da minha. Mas a gente tem que ter maturidade para lidar com esse tipo de coisa, porque isso é da terra e isso também é equilíbrio de Deus. E Deus não nos fez para fazer tudo. Deus nos fez para fazer aquilo que Ele quer que façamos. Então, quando a gente quer fazer, ser, ter, conquistar o que não é da ossada da gente, não é para a gente, não tem nada a ver com a gente vai entrar em conflito. Porque já é um conflito. O Espírito Santo dentro de nós nos leva a um conflito. Que Deus também diz o seguinte, que parece que é 2 Coríntios, diz assim, que a tristeza segundo Deus gera arrependimento, gera arrependimento para a salvação. Então vai haver esse conflito. Esse conflito é normal, porque quem está conflitando é o Evangelho que está ameaçando o mal, para que o mal seja vencido, seja derrotado e nós tenhamos vida, força, a vida do Espírito, para que o Espírito Santo do nosso Espírito nos ensine nosso Espírito a ser vencedor, ensine nosso Espírito a estar bem alimentado para ele ser mais forte, para ele ser forte, para ele estar fortalecido e ele dominar. Porque as obras da carne, nenhuma presta para nós estarmos qualificados diante de Deus. Nenhuma obra da carne é virtude. Toda obra da carne é uma inimiga nossa. Toda obra da carne é nossa inimiga. Não tenha a obra da carne como sua amiga.
não tenha como sua aliada, não se aproveite para ficar usando para derrotar as pessoas, para se colocar sua frustração naquilo e mostrar para aquelas pessoas que você é superior, porque quem está denegrindo é você, quem estará caindo é você, quem estará perdendo a vida é você. Somos nós, sou eu, você. Quando alimentamos a infeliz da carne, ela é infeliz. E aí ele diz, porque a carne cobiça. Cobiça mesmo, o que é uma coisa cobiçada? É uma coisa insistente, que quer uma coisa, que insiste em querer, em dar razão, em achar que tem razão, achar que tem direito. Mas fulana, eu que tenho direito de ter, eu que tenho direito, eu que tenho que ser assim, eu que tenho que fazer assim, sou eu. Por quê? Porque também a obra da carne supervaloriza a pessoa vai se achar que ela é o centro das atenções. Eu que tenho que ser. Não era fulano que tinha que ser, não. Aquele cargo não era para fulano, não. Aquele trabalho não era para fulana, não. Era eu. Não era aquela fulana que ia cantar aquela música, não. Era eu. Não era aquela fulana que está ali no altar pregando, não. Era eu. Eu tenho mais condição. Não era aquela pessoa que está ali dirigindo aquele carro, não. Era eu. Por que ela está dirigindo? Por que ela tem e eu não tenho? Era eu. Então, a obra da carne, ela é centralizada no eu, no ego. E o ego, ele supervaloriza a carne humana. Ele faz o ser humano se exaltar, se enaltecer, se achar o todo e a toda poderosa. Não é. Mas, infelizmente, dominado pela cobiça de querer ser o que não é, de amar as obras da carne, às vezes ama, às vezes não é nem porque quer, porque ignora. Mas Deus não quer que sejamos ignorantes. Irmãos, não quero que você seja ignorante acerca dos dons. Os dons vai fazer a gente, os dons de Deus vai fazer, o Espírito Santo vai usar os dons para abrir os olhos espirituais da gente, para revelar o que está, para clarear a gente lá dentro, as obras da carne, que elas são escuridão, elas escurecem, elas fazem a gente desvanecer, elas fazem a gente perder a verdade, elas fazem a gente perder o contato com Deus. Elas roubam a gente de Deus. E ninguém vive nessa terra, por mais que você queira viver a vida da carne, jamais você vai ter uma boa vida. Jamais você vai ser feliz, jamais você vai ter a melhor vida. Jesus é a vida, é a melhor vida que nenhuma vida normal da gente é. Ele é a vida, ele é o pão vivo, o pão que dá vida, o pão que restaura, o pão que cura, o pão que alimenta nossa alma e cura as feridas, porque quando o alimento o alimento é certo, ele cura as deficiências do corpo, as faltas das vitaminas, ele supre, ele tira as deficiências. E Jesus, como o pão que alimenta todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, ele é fantástico, ele faz maravilha na nossa alma, ele dá autoridade e força para a gente vencer essas obras malignas, essas obras da carne. Elas não são fruto, elas são obras. Fruto, só o Espírito faz em nós. Obra é natural da carne humana. E é um confronto que a gente tem que conflitar com eles. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Quando as obras da carne estão em evidência, imagine que uma já é um problema, imagine todas elas juntas. Imagine que conflito não é, que deformidade não fica no nosso caráter, na nossa fé, na nossa comunhão. Ficamos uns crentes raquíticos, ficamos uns crentes errados, ficamos uns crentes, um pé na igreja, um pé no Senhor e um pé no mundo. Não existe isso biblicamente. Existe que a gente tem que confrontar a carne. E que então esse conflito, enquanto estivermos na terra, vai haver esses ataques
das obras da carne, querer aflorar, mas vai competir a nós, estando em Cristo, querendo a verdade, buscando nele a cura, a libertação, ele nos ajudar a andar em espírito. Ele manda, mas só ele sabe, nos ensina, só ele tem capacidade de nos ensinar como é andar em espírito. Ele manda andar em espírito, mas ele não diz andar sozinho, andar em espírito, que o Espírito Santo é que vai nos conduzir, é o nosso guia a toda a verdade, em toda e a toda a verdade. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. As obras da carne, elas estão ligadas com a lei, que são obras humanas que fazemos, são obras humanas que a gente faz, que a gente acha que tem direito porque está em nós. E a gente quer fazer do jeito que a gente quer, e a gente quer... A lei sempre vai puxar para o lado da carne. A lei vai querer facilitar a carne. Mas o que vence é o Espírito, quando estamos andando em Espírito. E aí o Espírito fica fortalecido por causa do Espírito Santo. E aí ele diz bem assim, olha que coisa linda se você quer vencer. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei.